Olá, meu nome é Daniela Freixo de Faria, sou psicóloga infantil e hoje a gente vai falar sobre a dificuldade de fazer cocô no vaso. Olá, hoje a gente vai falar sobre a dificuldade de algumas crianças de fazer cocô no vaso. Gente, é muito difícil quando a gente vê um filho nosso com dificuldade de fazer o número 2, porque eles sofrem, eu sei, até porque minhas filhotinhas já tiveram essa dificuldade e algumas crianças aqui no consultório também. Mas o que eu tenho que dizer para vocês é que passa, conforme as crianças vão tendo consciência do próprio corpo. Eu já falei disso em alguns outros vídeos, mas resolvi gravar um vídeo só sobre isso, para que vocês tenham mais facilidade de encontrar esse tema e porque os pedidos sobre isso são muito grandes e muito frequentes. Normalmente a criança pequena, ela faz o cocô tranquilamente, isso é mais fácil. Conforme ela vai comendo comida e na hora de tirar a fralda, ou logo depois que tira a fralda, a história de sentar no vaso pode complicar. Normalmente as crianças tiram a fralda e algumas lidam super bem com isso, outras têm um pouquinho mais de dificuldade exatamente na hora de fazer o cocô no vaso. A gente já ouviu falar bastante que o cocô é a produção, que o cocô a gente faz festa para o cocô, para dar tchau para o cocô. Eu gosto muito da ideia de que o cocô e o xixi vão encontrar os amigos cocô e xixi de todo mundo, que todo mundo faz xixi e cocô. Da gente tratar isso com a maior naturalidade, mas existe uma consciência do corpo para acontecer. Por isso que isso vai passar conforme essa consciência for sendo adquirida pela criança, de que o aviso do xixi é um aviso muito tranquilo para as crianças, por isso que o xixi acontece com muito mais tranquilidade. Mas o aviso do cocô é um aviso mais dolorido. Então a criança, quando ela sente, na verdade, um desconforto na barriga, e depois ela sente uma dor na região do cóccix, aquela dor que todos nós sentimos, pode ser que ela tenha medo de que vai doer o cocô para sair. Na hora que ela tem essa dor, essa criança ela pode reter o cocô, ela faz força nos seus esfíncteres para segurar o cocô. O nosso papel é contar para essa criança de que o aviso do cocô é exatamente esse. Ele avisa, dá um zirigundum na barriga, e depois ele faz uma pressão ali na região do cóccix, pode mostrar para ela onde é no corpo, porque quanto mais consciência ela tiver do próprio corpo, e quanto mais informação ela tiver de como funciona, mais fácil vai ser para ela e mais rápido ela tem a consciência de qual é esse processo. Por quê? Porque a hora que ela tem esse aviso e ela retém, o que acontece é que as fezes ficam maiores, normalmente ficam mais ressecadas e esse escape que vocês falam bastante de que escapa cocô na calça, não é que essa criança faz cocô na calça, ou seja, quando ela retém o cocô e ela faz muito esforço para reter o cocô, o que acontece é que chega uma hora que esse cocô ele já está no reto, ou seja, ele vai sair de qualquer maneira. Imagina que essa pasta, ela é o que sai na cueca e na calcinha das crianças. Então essa criança não fez o cocôzão na calcinha e na cueca, mas essa pasta, ela é nessa força que ela faz para reter o que sai na calcinha e na cueca. E gente, isso é muito importante porque a gente tem normalmente que tomar cuidado, porque crianças que retêm o cocô por muitos anos, elas podem até, e isso é bacana ver com os pediatras, distender o seu intestino. Isso vai fazer com que o cocô para sempre seja grandão. Ou crianças já podem ter nascido com esse intestino ou com esse reto grandão e por isso o cocô é grande e por isso elas têm medo. Normalmente por volta dos seus 3, 4 anos a coisa fica bastante crônica, porque a criança já tem muita consciência do seu medo, muita consciência do tamanho do cocô, chora, não quer ir, segura mesmo com força, mas por volta dos 5, 6, ela já tem total consciência de quanto mais ela fizer melhor. E 6 anos é uma idade onde isso já está praticamente resolvido, é uma criança que vai ao banheiro diariamente e o cocô é grande mesmo, mas é uma criança que já tem esse assunto completamente resolvido. Então, quanto antes a gente mostrar para ela o aviso do cocô, ele é desconfortável, ou seja, essa dorzinha é o cocô dizendo, ei, quero sair, a gente trouxer isso numa brincadeira,
Uau, o cocô tá te avisando agora. A gente vai ter um rostinho, que normalmente tem uma carinha que faz a boca meio para baixo. Quando você sentir que esse aviso tá vindo, ajuda o teu filho a identificar esse aviso no corpo. E aí a gente vai lá na privada para falar, vamos só ver se ele vai sair, porque o aviso ele já deu. E a gente trata isso com muita leveza, para que ele perceba o quanto antes que do aviso vem o cocô, e quanto mais eu respeitar o aviso, mais fácil esse cocô sai. Quanto menos briga, melhor, gente, porque a briga não funciona. E é mais importante ainda que a gente use da conscientização. Usar livros é muito importante. Por exemplo, esse livro aqui, ele tem uma página, abri na página, que mostra que a gente come, aqui mostra todo o intestino, aqui já está quebrado de tanto que eu uso. E que depois sai aqui o cocôzinho, então mostra que a gente come. E aí você pode mostrar na barriga, que a gente come e mastiga. Tem um livro muito bonitinho que eu sei que está esgotado, que eu já indiquei, que fala do cocô no trono, eu acho que é o nome, que depois as crianças dão a descarga. Dá para levar os bichinhos de pelúcia para fazer cocô, dá para levar livro para ler. Então, assim, a ideia é que a gente faça desse momento um momento gostoso, o mais natural possível. Quanto antes ela souber do próprio corpo, mais fácil esse momento vai ficar. Espero que esse vídeo tenha ajudado e a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau! Você pode encontrar outros vídeos aqui no canal e se você gostou, se inscreva, compartilhe com seus amigos.